Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Dariva, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fique ligado com a gente porque o Análise Direta começa agora. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: energia e sustentabilidade. O processo de redução de emissão de poluentes para preservar o futuro da humanidade. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o Alexandre Aleixo, mestre em Engenharia de Eletricidade, que vai falar sobre o potencial do Brasil na produção de energias renováveis. Não saia daí, o programa de hoje promete muita informação. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Nós recebemos no programa de hoje o Alexandre Aleixo, mestre em Engenharia de Eletricidade, que vai falar sobre os benefícios da energia renovável. Alexandre, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar com vocês. Alexandre, o que seria energia renovável e qual a importância dela? A energia renovável é qualquer tipo de energia que pode ter a sua fonte natural sendo renovada periodicamente. A gente tem vários exemplos, né? Os exemplos mais comuns que hoje em dia a gente comenta é a energia eólica, que provém dos ventos, a energia solar, que são captadas pelas placas fotovoltaicas. Mas nós, Brasil, temos uma fonte muito grande de energia renovável, que é a energia hidráulica, que vem dos rios e que está presente na maior parte da nossa matriz energética, né? Além delas, existem outras de menor expressão, mas que estão chegando aí, que são a energia das marés, as energias geotérmicas, que pegam energia de dentro da terra, onde há maior calor, e trazem para poder fazer esse tipo de geração. E existem outras que são pesquisadas continuamente em diversos países e que o Brasil entra. Um dos pontos interessantes que a gente fala sobre energia renovável no mundo inteiro, e no Brasil agora está começando a ser falado, é como a energia renovável pode ser um diferencial e o que a gente pode se preparar para trazer esse diferencial para o Brasil em todos os aspectos. O aspecto estratégico, de você não depender mais de fontes fósseis, como o petróleo. E assim preservar o meio ambiente, né? Exatamente. O ponto de vista da preservação, da sustentabilidade para a energia renovável é um ponto bastante importante. Por quê? Porque a energia renovável, por si só, ela sempre está sendo renovado pelo próprio planeta, ou, como o caso do Sol, a energia está disponível e todos podem utilizar. Existem muitas dificuldades em você estar trazendo uma matriz mais limpa, mais baseada em energia renovável, do que você usar as fontes como, por exemplo, energia fóssil, de petróleo, gasolina, etc. Mas o desenvolvimento dessa energia limpa, nós podemos dizer que é vital para preservar o meio ambiente? É vital. Ela é a base para a gente mudar o patamar que a gente está hoje, tá? Naquilo que a gente tem no mundo inteiro de utilização de combustíveis fósseis, no mundo muito mais baseado em carvão e depois em óleos que são queimados e que trazem uma consequência nefasta sobre o mundo inteiro, né? Então, a energia renovável é um ponto fundamental para a gente fazer essa mudança. Mas por que mesmo sabendo que essa energia vinda de combustíveis fósseis, ela prejudica tanto o meio ambiente e ainda ela é tão usada no mundo? Ela se barateou no tempo. Então, hoje, nós temos uma das indústrias mais fortes no mundo, que é a indústria petrolífera, que ela está presente no mundo inteiro, ela é muito forte e ela é calcada muito no uso final, tanto pelos carros, por exemplo, mas também nas grandes usinas termoelétricas. Ela é calcada num produto que é feito em larga escala e que ficou barato. Só que o barato
durante um tempo, que foi nos últimos 100, 120 anos, agora está cobrando seu preço. É um barato que está saindo bem caro. Muito caro. É lógico que nós não vamos simplesmente parar de fazer extração de petróleo. Petróleo é importante também para outras utilizações, para criação de produtos, como plásticos, etc., que também são poluentes, mas não vamos entrar no mérito da questão. Mas o boom das energias renováveis se baseia muito no eu tenho energia que é de baixo custo e que pode trazer uma mudança muito mais radical, muito mais perene, né, para o mundo inteiro. E nesse ponto mais recente, que é o caso, por exemplo, da energia fotovoltaica que vem do sol, ele também se mostra muito democrático. E o fato de ser democrático traz uma outra visão, que é você levar a mais pessoas o efeito positivo de uma energia renovável. Todo ano se discute muito, né, sobre combustíveis fósseis, sobre mudanças climáticas, enfim, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Muito. E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o setor elétrico. O setor elétrico, ele é a chave para essa mudança. Porque tudo que a gente fala em alterar uma matriz energética passa invariavelmente pelo setor elétrico. Por quê? O setor elétrico é o que vai fazer a transformação de uma energia primária, que hoje baseada mais em fóssil e agora indo para o renovável, ela leva para todo mundo, tá? Para o mundo inteiro. Isso aí, né? O setor elétrico tem essa grande função de disponibilizar, de distribuir energia de uma maneira rápida, eficiente, é a que tem a menor perda, tá? E democrática, ela é a que é a mais presente no mundo inteiro. No Brasil, a gente está falando que temos energia elétrica em 99,5% das residências e de todas as edificações no Brasil, tá? E reclamações relacionadas à falta de luz, elas dispararam no Brasil. O ano passado foi recorde. Esse ano também, já inclusive aqui em São Paulo. E por que tem acontecido isso com tanta frequência? Boa pergunta. O setor elétrico, ele aqui no Brasil passou por algumas mudanças. A maior mudança foi, claro, desde 97 para cá, foi passar a maior parte do setor para a iniciativa privada. E a gente tem que separar bem dois grandes momentos, né? Quando a gente fala de efeitos de clima sobre o setor, sobre a rede, né? Primeiro, aquilo que é devido a problemas de manutenção, falta de manutenção, e aí tem muito que tem acontecido em alguns casos, de algumas empresas, que estão deixando para mais tarde, adiando ações de manutenção, né? Ou querendo reduzir custos, e isso traz um problema imediato, só que ele não é visto de uma maneira tão clara pela população. Agora está vindo mais, tá? Mas a falta de manutenção periódica em elementos claros de rede, ela vai se acumulando no tempo. E chega um tempo que ela fica mais clara, mais evidente, porque ela causa maiores problemas. Esse é o caso, por exemplo, para mim, visível de manutenção de rede subterrânea. Ela é uma manutenção extremamente especializada, as empresas reduziram seus quadros, tá? E ela precisa de uma equipe muito especializada para ser feita, desde do planejamento, da avaliação, até, de fato, as ações de execução em campo. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós não temos uma quantidade grande de redes subterrâneas, né? É a cidade com maior quantidade de rede subterrânea no Brasil. Sério? Perto do todo. Mas quando você olha assim, visualmente, ainda a gente vê muitos fios. Muita rede aérea. A rede aérea é muito mais barata se ela for bem construída. Aí vem a outra parte que eu ainda não comentei. Se ela for bem construída, ela resiste e é ela que leva energia para a maior parte da população. É a rede aérea. A rede subterrânea está restrita às áreas centrais e grandes centros. Tá? Então, aqui no centro de São Paulo,
Ela é basicamente subterrânea. Avenida Paulista? Um pedaço só. A Avenida Paulista, sim, mas o entorno dela, em algumas quadras, existe, mas logo depois já é rede aérea de novo. Então, tipo, a gente não pode falar que esse seria o motivo, né? Não. Pode ser um agravante, mas não seria exatamente o motivo, porque não tem uma quantidade muito grande. Exatamente. Ela não te traz um benefício abrangente que redes subterrâneas poderiam trazer, né? Elas são muito mais caras, muito mais difíceis de se manter, tá? Então, ela tem também alguns detalhes que têm que ser levados em consideração. Mas a rede aérea, ela não lógico, ela não é perfeita, ela está sujeita a intempéries, né? E aí tem aquela outra parte que eu queria comentar, que a gente não é por mudanças climáticas. Mudança climática é um termo muito abrangente, mas o que a gente tem mais problema no setor elétrico, nas redes elétricas de um modo geral, são os eventos extremos, tá? Aquilo que a gente classifica como um evento não tão comum, que está cada vez mais comum, tá? E que pode trazer um efeito devastador em qualquer infraestrutura, não só para eletricidade, mas eletricidade com rede aérea exposta a, por exemplo, ventos extremos que não são comuns, aí sim causa um impacto muito grande. E aí é o que as empresas ainda não estão preparadas. Tá? Qual seria a solução? Esse é o ponto-chave. Qual que é a solução de médio e de longo prazo? As empresas têm que se preparar, têm que se planejar, elas têm que ter um suporte analítico, elas têm que ter ferramentas para análise de vários elementos, tá? E a gente fala isso principalmente quando a gente usa sistemas de informação geográfica, são sistemas que trazem todo o conhecimento do meio para aquilo que você queira analisar. Então, por exemplo, se você está fazendo uma análise da rede de distribuição ou de transmissão, ou mesmo de barragens, etc., e queira identificar problemas de inundação, de exposição do solo, de erosão, trazendo os elementos da rede, das equipes e fazendo uma análise conjunta, tá? Isso só pode ser feito através desses sistemas, tá? Para você estabelecer pontos vulneráveis, tá? Esse é um ponto-chave, você conhecer pontos vulneráveis, onde ou a sua equipe não atende por completo, ou o vento está se tornando mais agressivo, ou está mais sujeito a inundações, a queda de postes, a queda de torres, tá? E você tem que fazer uma análise mais abrangente, mais... Sai mais barato prevenir do que remediar. Muito mais. O planejamento traz uma outra tônica. E as empresas têm que se preparar. Por quê? Um evento extremo causa estragos extremos. O que são estragos extremos? Aconteceu aqui em São Paulo, mas não é caso fortuito. Já aconteceu mais de uma vez. A Enel São Paulo foi multada 3 vezes, né? Mas acontece com mais frequência, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, quem é do Rio Grande do Sul sabe bem o que eu estou falando. Eles estão tendo continuamente problemas mais extremos, não só no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é pior, também pega Santa Catarina e Paraná, chegando um pouco aqui em São Paulo, mas as empresas têm que se preparar para isso. E como se preparar? Ela tem que ter, de alguma forma, equipes, materiais, a expertise de fazer uma ação de maior monta num espaço de tempo mais reduzido. Tá? Esse é um ponto que tem acontecido. O que aconteceu em São Paulo foi um evento extremo, tá? Não é um evento comum, é um evento extremo, que aconteceu numa região um pouco mais extensa, porque redistribuição tem uma extensão enorme, mas se você cair em alguns pontos estratégicos, você causa um impacto grande. Foram quase 2 milhões de pessoas afetadas em um desses eventos, aqui em São Paulo. No Rio Grande do Sul, acontece algum problema, a gente está falando de 1 milhão e pouco de pessoas atingidas, como foi o último caso, foi 1 milhão e 100 de clientes fora. Isso tem que, as empresas têm que se preparar para isso.
E daqui a pouco a gente continua falando sobre os benefícios das energias renováveis que substituem o uso de combustíveis fósseis, reduzindo o impacto ambiental. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos no programa o Alexandre Aleixo, mestre em Engenharia de Eletricidade, que está falando sobre a importância das energias renováveis. Alexandre, por que o Brasil é um país com grande potencial de energia renovável e hoje, inclusive, lidera os investimentos internacionais, né? É isso mesmo. O Brasil tem uma possibilidade muito grande de ser um dos maiores atores globais em energia renovável. E por que isso? Bom, algumas dessas fontes renováveis nós temos em abundância. A começar, principalmente, eu gosto sempre de ressaltar, a energia hidráulica, que é renovável, e o Brasil é líder no mundo em energia hidráulica. Ela já está no nosso sistema há muito tempo, a gente sabe muito bem como tratar, como usar de forma bastante eficiente. Mas não só a hidráulica, e mais recentemente a eólica, que apesar da gente ter no Brasil pontos onde há maior oferta de ventos, basicamente no norte e nordeste e no sul do país, mas também já abrindo, o Brasil está prestes a abrir o mercado de energia eólica offshore, que é a energia eólica que é tomada não na placa continental, mas no oceano, a uma distância mais curta, não tão grande, que tem um potencial enorme no Brasil, enorme. E aí a gente está falando basicamente do litoral inteiro. E lembrando, nosso litoral é enorme, mais de 8.500 quilômetros de litoral e quase todo ele já mapeado. O setor elétrico ele é bastante planejado e a gente tem um órgão, uma empresa de pesquisa energética que já fez um levantamento bastante extenso do nosso potencial offshore e onshore de energia eólica. Além desse potencial, a gente tem a energia solar. O Brasil tem uma capacidade enorme. A nossa irradiação, a nossa insolação no Brasil inteiro é bastante constante, grande. Temos regiões excelentes para isso. Já temos o Brasil, como você comentou, já tem algumas das maiores fazendas solares do mundo e estão crescendo muito, o investimento está sendo muito forte no Brasil. A energia solar, para mim, é uma energia das mais limpas, a que tem menor efeito colateral, porque energia eólica ainda existem muitas discussões sobre ruídos, sobre problemas com fauna e flora e comunidades próximas, mas a solar ela é mais inclusiva, ela não traz muito efeito negativo. Ela utiliza espaços antes totalmente inúteis ou pouco úteis e traz um benefício muito grande, local e para o Brasil inteiro, né? Mas agora existe também um ponto crucial na energia solar. Como ela é solar, ela tem um período em que ela é ativa, o período de sol, né? E muitas pessoas falam, tá, mas quando eu tenho energia solar somente, eu não consigo abastecer todas as cidades no período noturno. Sim, isso de fato é verdade. Então, a gente tem que fazer uso daquilo que o Brasil também tem, e é muito bom nisso, que é o nosso sistema de transmissão, que faz a conexão desses diversos tipos de usina, tá? Então, a gente pode usar a complementariedade da solar com a eólica, com a hidráulica e com outras fontes. E essa energia renovável que o Brasil tem de sobra, ela se torna uma oportunidade de negócios e, inclusive, pode gerar muitos empregos aqui no nosso país, né? De fato, gera muitos empregos. As usinas de grande porte, por exemplo, uma usina hidrelétrica de grande porte, ela é muito intensiva em trabalhadores de mão de obra não tão qualificada e
pontual. Tudo bem, pode demorar 5, 10 anos para você construir uma grande usina. Mas ela é alocada e desalocada e depois ela não se permanece. Já a energia eólica e principalmente a solar tem esse outro aspecto. Ela está em franca expansão e ela não para. No mundo inteiro, o Brasil não é diferente, a mão de obra está cada vez sendo mais exigida e de uma relevância maior, não é uma mão de obra de baixa instrução, é de maior instrução, e ela é muito abrangente. Então, você não tem esse problema de desalocar. Você realoca e vai construindo no Brasil inteiro. Isso é muito interessante também. E não só da usina em si, mas as interligações que trazem para a rede, que trazem para a rede de transmissão, para as redes de distribuição, são importantíssimas, são elas que fazem a energia fluir, circular pelo país, e essa é uma mão de obra que é contínua, que vai sendo reutilizada o tempo todo. E essa energia, o hidrogênio verde, ele também é usado em veículos elétricos? Vamos agora partir para 2 pontos interessantes da conversa. A energia solar, por exemplo, ela não é contínua. Então, de alguma forma, a gente vai precisar, no longo prazo, a ter outras necessidades. As grandes alternativas hoje, que se mostram mais viáveis, tem 3 alternativas. Eu vou falar da terceira por último, que eu acho que ela é mais interessante. Primeiro, grandes sistemas de armazenamento de energia, com baterias, basicamente. Caros, complexos, não tão eficientes, são necessários. Tá? Mas quanto mais a gente tiver isso distribuído e não em grandes blocos, mais a gente vai conseguir alocar energia e armazenar de modo eficiente. O segundo, que é o que a gente está vendo mais eficientemente no mundo inteiro, que o Brasil não está tão na frente, está tendo muitas iniciativas para se aproximar, é o uso de hidrogênio, principalmente o hidrogênio verde, tá? Existem vários tipos de hidrogênio, a gente classifica em cores, né? Mas o que é o hidrogênio verde? É o hidrogênio que foi gerado, armazenado a partir de fontes renováveis. Então, a gente está tendo Mas tem alguma fonte específica ou não? De um modo geral, os mais eficientes são aqueles colocados diretamente próximos, né, a grandes fazendas solares ou parques eólicos de grande porte, ou inclusive perto de usinas hidrelétricas que já existem, e você cria ali um ambiente propício para estocar, né, para você armazenar o hidrogênio, feito diretamente dessas fontes. Qual que é a vantagem? Ele pode ser usado para diversos fins. Né? Um dos que são mais comumente comentados hoje, por exemplo, em transporte marítimo, que não é tão eficiente hoje o uso de eólica ou de fotovoltaica com baterias, você pode usar o hidrogênio. Para veículos também, sim, mas eu acho que esse não é o ponto-chave. O veículo elétrico, a bateria, ele já é extremamente eficiente. O que as pessoas não lembram é que esse veículo ele pode ser autônomo e autossuficiente no médio prazo. O que é autossuficiente? Eu vou lembrar a cena de um filme que trazia um avião, um drone, desculpa, que ficava sobrevoando durante 10 anos ininterruptos. Os carros, daqui a uns 20 anos, vão estar totalmente autossuficientes. Basta ter um sol para ele se recarregar. Isso vai acontecer. Ah, é uma utopia? Não é utopia. A gente não tinha a ideia de carro elétrico no montante que existe hoje no mundo, do jeito que é hoje. Um outro ponto, que lá nos Estados Unidos já é uma realidade e que aqui a gente ainda não tem, mas com o mercado de energia se abrindo, ele vai ter, é o próprio carro elétrico, que foi abastecido por energia renovável. E eu quero conectar e vender energia que eu armazenei no carro no momento de pico, que é a energia mais cara, que hoje é abastecida basicamente com as termoelétricas e as hidrelétricas, e aquela pessoa que tem um carro vender energia e ganhar um lucro com isso, já é a realidade dos Estados Unidos e em vários países da Europa. Pode ser que venha
a ser uma realidade no Brasil. O sistema elétrico, o setor elétrico do Brasil hoje está pronto para isso? Não completamente, mas está avançando para isso. Tá? E não é difícil. Na verdade, a gente tem que ter algumas coisas para a infraestrutura fornecer os subsídios para a gente. Você acha que com o potencial que o Brasil tem hoje, a gente consegue fornecer essa energia limpa para outros países? Com certeza. E o mundo está vendo isso. Está esperando o Brasil, por exemplo, ser um grande fornecedor de hidrogênio verde. Por quê? O hidrogênio verde é o mais fácil, é o mais facilmente exportável para outros países. É isso que eu ia te perguntar. Como que é feito esse transporte do hidrogênio verde? O hidrogênio hoje ele é utilizado fora do seu local de produção, muito levando em containers, tá? Um container com os bujões de grande porte, tá? De hidrogênio, para qualquer lugar. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, ter um posto de hidrogênio para abastecimento veicular, eu posso trazer de uma região produtora. O hidrogênio verde foi feito a partir de fontes renováveis, trazer em qualquer lugar, né, do país. Mas não só do país. Eu coloco isso nos navios e exporto. A Europa está pronta a receber hidrogênio verde. E aí eu vou levar, por exemplo, os portos da Holanda, já são um dos maiores pontos de recebimento de hidrogênio verde do mundo. A Europa precisou fazer essa transição forçada mais recentemente, mas eles já estão se preparando há muitos anos. Mas eles também fabricam lá, né? Fabricam lá também. Da mesma forma. Só que eles não têm esse mesmo potencial que nós temos aqui no Brasil. Do hidrogênio verde, não. Eles têm, por exemplo, descobriram grandes poços de hidrogênio. E aí seria mais ou menos como extrair o petróleo, né? É um outro hidrogênio, não é o verde, é o branco, ok, mas ele é também pronto para ser utilizado e não causa um impacto tão grande para o meio ambiente e a extração. É lógico que o verde não causa impacto praticamente nenhum, que você faz a hidrólise da água, por exemplo. E aqui no Brasil, qual é o estado que tem hoje o maior potencial para a produção? Um dos que está despontando pela proximidade com o mar é o Ceará, que está um pouco mais à frente. Mas um estado que normalmente não é lembrado e que tem duplo potencial eólico e solar muito grande, cada vez mais, com mais usinas gerando e que agora está sendo visto com mais propriedade, é o Piauí. O Piauí tem um pequeno litoral, ele nem tem porto de grande expressão, mas ele tem um potencial eólico e solar muito grande. Então, as empresas já estão de olho no potencial do Piauí. Não é o único, tá? É um exemplo legal, porque não está no litoral. Né? Tem que ser necessariamente no litoral? Não, o litoral é importante para exportação. Ah, entendi. Para exportação. O sol do Piauí é abundante, é um dos maiores insolações do Brasil. Ele tem uma radiação ótima, tem um potencial que já está sendo muito explorado também de eólica. Então, fonte de energia em abundância, que é o ponto fundamental. Exportar, depois você cria. O Brasil precisa se preparar em infraestrutura elétrica, é o que a gente tem hoje de melhor infraestrutura no Brasil, mas transporte interno e externo a gente precisa melhorar para aproveitar esse boom do hidrogênio, que está totalmente ligado à energia renovável, tá? E depois do intervalo a gente continua nosso bate-papo. Não saia daí, o Análise Direta volta em instantes. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo, o Alexandre Aleixo estava falando sobre o potencial do Brasil na produção de energias renováveis. Alexandre, de que forma nós podemos nos preparar melhor para absorver tudo que nós temos de bom aqui no nosso país? Boa pergunta. O Brasil ele tem um potencial enorme e ele não é totalmente conhecido. Então, a gente precisa se preparar mesmo, a gente precisa ter planejamento e precisa ter um conhecimento melhor sobre o que nós podemos e o que nós devemos fazer para ter toda a infraestrutura e poder ter o Brasil inteiro usufruindo das energias renováveis e dos seus produtos como o hidrogênio verde, né?
o que o Brasil precisa investir muito é em ter uma análise integrada dos recursos e das necessidades. Como eu comentei, a gente tem infraestrutura razoavelmente bem conhecida e bem abrangente no ponto de vista do setor elétrico, mas não temos a mesma infraestrutura para portos e distribuição por trem ou por navios aqui no Brasil. Essas matérias elas têm que ser todas vistas em conjunto, né? Não podemos tratar isoladamente de um ponto ou de outro. E como a gente faz isso? Planejando, tendo sistemas que a gente trabalhe em conjunto, de sistemas colaborativos que tragam as informações localizadas, abrangentes do Brasil inteiro, informações diversas de várias disciplinas, de fontes de energia, de clima, de emprego, das comunidades, que tragam para a gente o quanto eu vou precisar investir, quantos os investidores precisam investir em cada um dos elementos que vão compor essa rede para trazer o benefício de modo abrangente. E a produção dessa energia renovável, ela é considerada ainda cara? Ela precisa de um grande investimento? Era muito cara há 20 anos atrás para energia solar, há 30 anos atrás para energia eólica. Reduziu muito. Hoje a gente tem outros gargalos, por exemplo, na produção de geradores eólicos e de placas fotovoltaicas, porque a demanda foi muito grande. O Brasil também precisa se preparar para isso. Já temos, sim, iniciativas. O Brasil tem um parque para suprir uma parcela pequena ainda dessas áreas e de outras, tá? Isso o Brasil precisa investir bastante. No mundo inteiro está tendo uma corrida muito grande para materiais e dispositivos para trazer as fontes renováveis e conectar nos sistemas, né? Esse é um ponto bastante importante que o mundo inteiro está se preparando para tentar suprir a demanda global, principalmente para fazer frente às metas, principalmente a meta 2030 de descarbonização, que passa fundamentalmente pelas fontes renováveis. E um dos objetivos também das Nações Unidas é de distribuir energia elétrica até 2030 para toda a população. Uma meta meio ambiciosa. Você acha que isso é possível? No Brasil estamos preparados. A gente já tem a grande parcela da população totalmente atendida pelas nossas redes. Mas quando nós falamos de países, por exemplo, África do Norte, África do Sul, enfim, você acha que é uma meta... É uma meta bastante ambiciosa. Mundialmente falando, é uma meta bastante ambiciosa. O mundo é bastante dispar, assim como o Brasil também é bastante dispar. A gente tem comunidades totalmente isoladas, que não tem rede, né? Não tem água, não tem esgoto, não tem muitas coisas básicas. Mas hoje, com o advento, por exemplo, de fotovoltaica aliado a uma bateria, eu posso levar a qualquer comunidade no Brasil inteiro. Mas isso não é realidade no mundo. Então, é uma meta muito ambiciosa. Essa meta ela tem que ser vista globalmente, não pode ser atribuída somente ao país em desenvolvimento. Muito pelo contrário, hoje o que se mais discute é trazer os países desenvolvidos, que já têm uma infraestrutura extremamente abrangente, trazer esses países para poder fazer o investimento nos países que ainda não possuem uma infraestrutura minimamente necessária para poder levar. A descarbonização até 2030 também é uma meta bem ambiciosa, né? É bem ambiciosa. Vamos torcer para que dê certo, mas sem dúvida. Assim, existem alguns impasses no meio disso. Exatamente. Existem muitos impasses. O Brasil, por exemplo, ele tem tudo para chegar lá. Tem. Precisa acelerar? Precisa. Mas a gente também precisa colocar alguns pontos que a gente tem tradicionalmente e não são pontos positivos, que a gente precisa tirar da nossa agenda e focar na agenda positiva. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto de lei para poder usar a energia eólica offshore no nosso litoral. E nesse projeto de lei colocaram alguns jabutis
para a gente usar a energia térmica das piores fontes possíveis no mesmo projeto de lei. Energia renovável com energia de carvão, energia térmica. A gente precisa parar de criar esses problemas. Vamos focar no que é a solução, né, que é fornecer energia renovável. O Brasil tem tudo para ser líder mundial na geração de energia renovável. Esse tipo de impasse acaba prejudicando o andamento dos projetos. Sem dúvida, traz custos tanto para os investidores, mas principalmente para o país, que não precisariam existir. A gente tem que tirar esses custos. Vamos deixar o processo fluir. A gente tem todo um arcabouço regulatório que dá para o Brasil sustentação no setor elétrico. Então, a gente precisa fazer uso desse arcabouço, dessa base de leis e não criar problemas, subsídios e etc., que estão sendo criados ainda hoje. Esses impasses acabam prejudicando, até assustando os investidores, né? Exatamente. Os investidores que estão lá fora, eles podem ver como um problema a criação de outros subsídios, de outros problemas que não trazem, na verdade, luz para a solução, trazem um outro problema que a gente deveria ter. Já é tão difícil investir no Brasil, né? A gente paga tanto imposto que eles assustam. Assustam. E o setor elétrico, ele é um ponto nevrálgico nessa questão de imposto. O setor elétrico é o maior arrecadador de impostos do Brasil. Ele não pode sofrer novos aportes de imposto ou qualquer tipo de subsídio cruzado, interno, escondido. A gente tem que acabar com esses subsídios, deixar ele mais leve, rápido, ágil. É isso que os investidores procuram. Porque eles não são acostumados, né? É uma realidade totalmente discrepante da nossa, né? Totalmente. A nossa é discrepante. Um investidor que vem da Europa, dos Estados Unidos, que vem aqui, ele estranha muito. E eu tive essa vivência recentemente. Eu fui dar uma palestra na FAP para uma turma só de gringos. E de possíveis investidores. Aí eles estavam vindo para o Brasil para investir aqui. E a aula era, se um funcionário recebe tanto, quanto vai custar para a empresa no final? Todo mundo virou e falou, nossa, oh my God, tipo, é muito diferente. Custa praticamente o dobro para o investidor, né? E essa realidade se enquadra em praticamente tudo que a gente vive aqui nesse país, né? Sim, eu acho que o aspecto trabalhista ele salta aos olhos, claro, mas ele acho que é pequeno perto de subsídios que custam bilhões para a economia e quem vem de fora, e aí tem todo o aspecto tributário que no Brasil está avançando, precisa avançar muito mais, que esse então causa um verdadeiro espanto, né? Espanto geral, porque é um setor extremamente, o tributário do Brasil, ele é extremamente complexo, precisa ser muito, muito melhorado. E você alivia de um lado, você recebe do outro, né? É isso que as pessoas precisam ter noção. Exatamente. Porque você atrai investimento e a economia é uma roda. Sem dúvida. Você investe, ela gira e faz com que as pessoas tenham mais dinheiro, comprem mais, enfim. Exatamente. Simplificação tributária gera um espaço da economia que vai ser preenchido por maior movimentação da economia. E por aí vai. Vamos torcer para que os nossos governantes um dia caiam nessa realidade, né? Sem dúvida, sem dúvida, é necessário. É necessário. E a longo prazo, a gente não pode pensar só no curtíssimo prazo, a gente tem que pensar médio e longo prazo. É isso aí. Exatamente. Alexandre, você quer deixar algum contato? Nosso papo foi muito produtivo, aprendi muito hoje. Sim, vou deixar para depois, se essas pessoas quiserem fazer qualquer tipo de perguntas, deixo o meu WhatsApp, deixo o meu e-mail disponível para vocês para poder disponibilizar para o pessoal. Qual seria seu contato? O meu contato, posso falar já? Pode. Tá, o meu contato por telefone é 16 9 8258 0844. Eu vou deixar meu e-mail corporativo, tá? É alexandre.aleixo@img.com.br. Tá aparecendo na tela, mas é sempre bom você falar também. Sim. Então, caso tenham dúvidas, quiserem conhecer um pouco mais sobre setor elétrico e como usar ferramentas de geoespacialização, de geoprocessamento que auxiliam no planejamento, na manutenção, no dia a dia, na operação das empresas, podem me ligar, podem me chamar.
Nós atendemos o Brasil inteiro, tá? As grandes empresas já são nossos clientes, tá? Então, se por acaso vocês quiserem entender um pouco do que eu falei aqui e trazer isso para a realidade de vocês, podem entrar em contato. Alexandre, muito obrigada pela participação. Nosso papo foi bem produtivo. Adorei. Volte sempre. Ok, obrigado. É só me chamar, estou à disposição. Obrigada. E o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado, tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.